Hoje você vai aprender uma pizza lanche incrível para vender muito. Uma pizza com a massa super fofinha, mega recheada com muito queijo. Quem não vai querer comprar essa delícia? Olá, eu sou a chefe Michele Santos e esse é o meu livro de receitas. E essa é uma excelente opção de pizza para você vender para lanche. Pode vender pré-assada, pode vender já assada, prontinha para a pessoa comer na hora. Depende do tipo de negócio que você costuma ter e da maneira como você costuma vender os seus salgados. Mas uma coisa eu garanto, essa pizza vende sempre. Então, fica comigo até o final do vídeo, porque é lá no finalzinho que nós vamos falar de preço, validade, conservação do produto e muitas dicas de vendas para você ganhar muito dinheiro com essas pizzas. E eu vou deixar também anotado aqui embaixo na descrição do vídeo vários links dos produtos e acessórios que eu utilizo aqui no canal, porque muita gente me pede indicação. E tem também um super desconto da Shein para você usar na sua próxima compra. Então clica nesse link aqui embaixo e aceita o desconto que eu vou dar de presente para você. Os outros links são diversos produtos que eu utilizo aqui e que eu indico para você que quer montar aí a sua cozinha para ter os produtos e eletrodomésticos perfeitos para o seu dia a dia com muita praticidade. As promoções e ofertas dos links podem variar de acordo com a data que você está vendo esse vídeo, mas pode ter certeza que os produtos que eu indico aqui você pode comprar sem medo, porque são de extrema qualidade e são os produtos que eu também estou utilizando. E vamos ao preparo da nossa pizza que está deliciosa. As quantidades dos ingredientes estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Basta clicar em mostrar mais que você encontra. Vamos começar misturando o açúcar, o óleo e a água. A água precisa estar morninha, agradável ao toque. Vamos misturar a água e depois acrescentar o fermento, que é o nosso fermento biológico, aquele de fazer pão. Dá uma leve misturada com a espátula para que fique tudo bem misturadinho e já podemos acrescentar a farinha e, por último, o sal. Depois é só terminar de misturar e colocar a mão na massa. Essa massa precisa ser sovada, então vamos pegar a massa, colocar na bancada e sovar por uns 10 minutinhos, até que ela fique completamente lisinha e homogênea. Então vamos sovar a massa até atingir a consistência desejada. Esse vídeo é bem rápido, pois eu já ensinei essa massa passo a passo aqui no canal. Se você tem dúvidas, no final desse vídeo eu vou deixar o link para o vídeo onde eu explico tudo certinho. Agora vamos colocar a massa de novo no pote e cobrir com um plástico. Eu gosto de cobrir com essas touquinhas com elástico, pois assim fica bem cobertinho. Depois de uns 40 minutos, a massa vai estar assim, crescida e no ponto exato. Agora é só tirar ela do pote e começar a trabalhar. Eu vou pesar aqui para mostrar para vocês o rendimento da massa. Junto os pedacinhos que sobraram no pote e essa massa rende aproximadamente 950 gramas. Prontinho, a nossa massa já está perfeita para ser utilizada. Eu vou pesar aqui a massa para ter certeza do peso dela e vou dividir em algumas porções. Vou dar a você algumas opções de porcionamento de massa. Você pode já fazer as bolinhas no tamanho de massa que for utilizar. Dessa maneira fica mais fácil na hora que você for esticar as massas. Como eu vou fazer as pizzas pequenininhas, elas não são nem mini pizzas nem pizzas brotinho. É um tamanho intermediário, por isso eu chamo de pizza lanche, que tem o diâmetro de 11 centímetros. Esse é o diâmetro do meu cortador. Então eu vou separar aqui bolinhas de massa que dão mais ou menos a quantidade dessas pizzas. Claro que como vamos usar o cortador, vai sobrar as rebarbas, mas depois a gente amassa novamente. Então, separa o pedacinho de massa e vamos bolear assim com a mão para que fique bem lisinho. Esse primeiro pedacinho tem 100 gramas. Agora eu vou pegar um outro pedacinho com o dobro do tamanho, com 200 gramas, para você ver a diferença na hora que eu for abrir a massa e poder escolher aí na sua casa a maneira que fica mais fácil para você porcionar as massas e trabalhar.
Da mesma maneira, vamos dobrando a massa assim para dentro, fazendo uma bolinha para depois bolear e deixar reservada ali do lado. Dessa maneira, as nossas massas ficam boleadas e bem lisinhas e ficam de uma maneira homogênea na hora que formos abrir. Você pode também deixar a massa inteira e ir porcionando na hora que for abrindo a massa. Para quem não tem muito costume de trabalhar, está começando agora, eu aconselho que já deixe as bolinhas porcionadas, pois vai facilitar na hora de você enxergar a quantidade da sua produção. Agora, quando você já estiver mais experiente e mais acostumado e não quiser porcionar as massas bolinha por bolinha, pode deixar assim a massa grande sem problema nenhum e depois, na hora que for usando, porcionar as massas. Agora eu vou cobrir novamente essas massas para deixar aqui enquanto eu vejo o restante do material. É muito importante que a massa não fique exposta para que ela não crie aquela crosta ressecada. Então, vamos deixar a massa aqui coberta para poder utilizar bem fresquinha. E hoje, para abrir a massa e agilizar a minha produção, eu vou utilizar o meu cilindro de massa da Marcato, que eu adquiri com a Autêntico Chef, que são parceiros aqui do canal. Se você não tem esse cilindro de massa e quer adquirir, eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo para você poder comprar diretamente com o site da Autêntico Chef e receber aí na sua casa um produto de excelente qualidade, que eu tenho certeza que vai ser um diferencial na sua vida. E esse cilindro funciona de duas maneiras. A manivela, que é o mais tradicional, e também com um motor que vai acionar os rolinhos do cilindro e fazer a massa puxar automaticamente, dessa maneira deixando as suas mãos livres para trabalhar melhor a massa. Eu prefiro assim, porque eu não tenho coordenação para girar a manivela e segurar a massa ao mesmo tempo. Eu já tentei e não deu certo. Por isso, o motorzinho elétrico para mim é essencial. Mas você pode escolher a opção que melhor atende às suas necessidades. E o cilindro vem com esses ganchos para fixar na bancada. É bem fácil, basta colocar assim no seu cilindro de massa e enroscar a outra parte para fixar bem na bancada. E esses números determinam a espessura da sua massa. Quanto maior o número, menor será a abertura entre os dois rolinhos aqui e mais fininha vai ficar a sua massa. Assim é perfeito para fazer pastel, mas para as nossas pizzas nós precisamos que a massa seja um pouquinho mais grossinha, então vamos utilizar nessa medida de rolo. Você pode utilizar no 2 se preferir uma massa mais grossinha, mas eu acho que no 3 para mim fica numa espessura perfeita e essa massa vai render 32 pizzas, o que é uma produção perfeita. E aqui no motor tem o botão que vai ligar e desligar os rolinhos. A função pulse é muito rápida, então eu não aconselho que você use. E nesse tempo que eu fiquei aqui explicando e mostrando o rolo, a nossa massa cresceu mais um pouquinho e não tem problema nenhum. Só que as bolinhas grudaram, então eu vou ter que porcionar novamente aqui. Quando você for fazer, não deixa a massa assim esperando tanto tempo. Já vai montando todo o equipamento enquanto a sua massa cresce na primeira vez. Mas não tem problema. Vamos separar de novo as bolinhas de massa e começar a fazer as nossas pizzas. Essa massa é muito boa de trabalhar, ela não fica grudenta e fica numa textura perfeita. Então, não tem problema, mesmo que você não tenha experiência, você vai conseguir fazer pizzas deliciosas com essa massa. Vou fazer de novo as bolinhas aqui e vou começar a esticar a minha massa. Para facilitar e evitar que grude no rolinho, eu vou colocar um pouquinho de farinha aqui na bancada e vou passar os dois lados da massa nessa farinha. Se você não tiver o cilindro, pode abrir também com o rolo normal. Aqueles rolos de abrir massa que pode ser de inox, de silicone, de madeira, do que você preferir e tiver aí na sua casa. O mais importante é você fazer essa pizza. E vamos abrindo com esse rolinho que facilita muito a nossa vida. Depois de colocar a farinha dos dois lados da massa, vamos ligar o motor do nosso cilindro de massa e como eu não vou precisar girar a manivela, eu fico com as duas mãos livres para poder colocar a massa de um lado e apanhar do outro. E olha que perfeita que fica essa massa. Uma espessura incrível, maravilhosa. Agora é só cortar os nossos disquinhos de pizza. Esse aro cortador aqui, ele tem
11 centímetros de diâmetro. Para mim, é um tamanho perfeito para essa pizza lanche. Ela não é nem as mini pizzas, que eu acho que a mini pizza tem que ter uns 5, 6 centímetros de diâmetro, porque é uma função de aniversário, e nem a pizza brotinho, que tem 15 centímetros ou mais. Então, eu chamei essa pizza de pizza lanche, porque ela é perfeita para um lanchinho. A espessura ficou ótima. Assim, a massa vai ficar fininha, crocante e macia ao mesmo tempo, porque essa massa fica muito macia. Então, vamos continuar aqui fazendo a nossa produção. A primeira que eu usei foi a porção de 100 gramas de massa. Essa aqui era a bolinha de 200 gramas de massa, que dá para cortar 2 disquinhos. Para mim, essa é a proporção ideal para trabalhar. Se colocarmos uma massa muito grande no cilindro, fica ruim de ir puxando a massa. Então, principalmente se você está começando, trabalhe com porções pequenas de 200 gramas de massa, que você vai conseguir fazer com mais facilidade os seus discos de pizza. As massinhas que vão sobrando, vai amassando e fazendo novas bolinhas e deixa de lado para ela descansar, que depois nós vamos abrir novamente. E a massa que você deixou ali inteira sem porcionar, você vai porcionando à medida que for usando. Eu faço assim as bolinhas também mais ou menos no tamanho de 200 gramas e vou abrindo a massa e cortando todas as minhas pizzas. Dessa maneira o meu trabalho fica super rápido. E esse cilindro elétrico facilita muito a nossa vida. Eu não tinha ideia do quanto eu precisava desse aparelhinho até ter ele. Acredite, se eu soubesse que era tão prático, eu já tinha comprado um desses há muitos anos. O que eu ganho de tempo usando esse cilindro elétrico, vocês não imaginam. E tempo é uma coisa que não tem volta e que não tem preço. Então, super vale a pena a economia de tempo que nós temos. E olha os nossos disquinhos de pizzas, todos perfeitos e na mesma espessura. Agora é só colocar em uma forma untada com um pouquinho de óleo. É importante untar com óleo para nossa massa não grudar na forma e também para deixar bem douradinha as nossas pizzas. Antes de levar para o forno, vamos fazer furinhos nas pizzas, que pode ser feito com um palitinho ou com um garfo, como você preferir. O importante é você fazer furinhos nas pizzas. Dessa maneira, não vai acumular ar e não vai deixar aquelas pizzas estufadas que fica com aspecto feio. Agora é só levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, por uns 10 ou 15 minutinhos, até que as nossas pizzas fiquem levemente douradinhas embaixo, branquinhas e macias por cima. E enquanto as nossas pizzas assam, vamos preparar o recheio. E para agilizar, eu já passei no triturador o queijo, o presunto e a calabresa e misturei os três. Se você não tiver aqueles mixer ou triturador, pode fazer ralado ou cortado à mão, também não tem problema. E aqui eu tenho uma cebola picada e um pouquinho de orégano, porque eu acho que essa misturinha com cebola e orégano fica perfeita. Mas não é todo mundo que gosta. Inclusive aqui em casa é eu e meu marido, eu gosto com cebola, ele gosta sem cebola. Então eu utilizei só meia cebola e vou fazer apenas as minhas pizzas. Vou misturar essa mistura de cebola e orégano com a calabresa, o queijo e o presunto para deixar bem apetitosa. E as dele vão ser apenas com calabresa, queijo e presunto. E agora você deve estar se perguntando por que eu misturei calabresa e presunto com o queijo já triturado assim. Então, essa pizza precisa ser gostosa e econômica. E quando nós fazemos a pizza em camadas, primeiro uma camada de queijo, depois uma camada de calabresa, uma camada de presunto, acabamos gastando muito mais ingredientes do que quando fazemos assim misturadinha. E acredite, fazendo com essa mistura, as pizzas ficam extremamente bem recheadas e muito saborosas. Eu desenvolvi esse recheio fazendo aqui para casa mesmo. Às vezes eu queria fazer uma pizza, mas eu tava com preguiça de ficar montando camadas, camada de queijo, camada de calabresa, camada de presunto. Então eu misturava tudo num bowl só e colocava em cima da pizza. E eu cheguei à conclusão que a pizza sendo feita dessa maneira fica muito mais gostosa, principalmente se for as pequenas para os lanchinhos. Então é por isso que eu resolvi fazer assim. E as nossas mini pizzas já estão pré-assadas, douradinhas por baixo, branquinhas e macias por cima. Esse é o ponto perfeito, porque essas pizzas precisam voltar ao forno
para aquecer o recheio e derreter o queijo. Então, se estiver muito dura, o resultado final da sua pizza não fica bom. Então, por isso é importante que elas fiquem assim macias. Depois, é só colocar o molho nas pizzas, distribuir o recheio por cima e fazer a festa. Eu estou utilizando o molho pronto. Você pode usar o molho de sua preferência. Mas lembre-se que essa pizza precisa ser econômica e lucrativa. E às vezes, como fazemos o molho de tomates frescos, ele se torna mais caro. Depois de espalhar o molho em todas as pizzas, é só colocar uma colher assim bem cheia da mistura do recheio em cada uma delas. E depois, com a própria colher, vamos espalhando o recheio, deixando tudo bem retinho e parelho. É muito importante que essas pizzas tenham uma aparência incrível, porque se ela não estiver bonita, ela não vai atrair o cliente, uma vez que nós vendemos elas pré-assadas para o cliente colocar no forno, terminar de aquecer e derreter o queijo em casa. Então, ela tem que estar muito bonita para chamar a atenção do nosso cliente, já que ela não vai estar assada e aromática para pegar o cliente pela barriga. Eu vou finalizar com azeitona, e com azeitona preta porque eu amo. Já o marido também não gosta de azeitona, então as dele não vão ter azeitonas. Assim é bom que já fica marcado, não tem confusão de qual tem cebola, qual não tem cebola. Se bem que dá para ver olhando bem o recheio. E olha que maravilha essas pizzas. Eu vou botar no forno para já ir derretendo o queijo. E enquanto isso, eu vou montar uma pizza aqui pesando cada etapa para você saber certinho o quanto de cada ingrediente tem na pizza. Essas, como eu fiz para casa, eu fiz sem pesar, mas quando você for fazer para vender, é muito importante pesar cada ingrediente para você poder calcular bem os seus gastos e ter certeza do seu lucro. Então, de molho, nós colocamos 10 gramas, o que é suficiente para deixar a pizza bem molhadinha e bem coberta. Se você achar que 10 gramas é muito, dá para retirar. Aqui acabou ficando apenas com 5 gramas de molho. E agora vamos ver quanto pesa uma colher dessas bem cheia do recheio. E de recheio nós utilizamos 25 gramas. Perfeito e muito bem recheadinho. Se você for fazer para vender, use luvas na hora de manipular os recheios e as pizzas. Como eu estou fazendo para comer com o pessoal aqui de casa e para ensinar para você, eu não estou usando luvas, mas se você for fazer para vender, é importante usar. E o peso final da nossa pizza é 60 gramas. Um excelente peso para uma pizza, para um lanchinho. E depois, na hora de finalizarmos com a azeitona, eu nem considero esse peso, até porque essa azeitona pesa 7 gramas e algumas pesam 3 gramas, então não dá para considerar. Eu vendo como pizzas de 60 gramas. Se o cliente por acaso pesar, vai ver que vai estar mais pesadinho. E você pode ver que todas elas ficam com mais ou menos o mesmo peso, oscilando por conta da azeitona. E as nossas pizzas já estão todas prontas. Renderam 32 pizzas, como eu falei para você. Eu coloco assim 4 formas de 8 pizzas cada forma. É o que cabe na minha forma e acomoda muito bem. Depois de ter todas as pizzas assim prontinhas, você precisa escolher como vai fazer para vender e armazenar. Para vender, eu costumo colocar naquelas bandejinhas de isopor. As minhas acabaram e eu não tive tempo de sair para comprar mais antes de gravar esse vídeo. Mas você imagina que esse prato é uma linda bandejinha de isopor descartável. Eu costumo acomodar assim 6 unidades na bandejinha. Aqui eu vou colocar 3 com azeitona e cebola e 3 sem azeitona e sem cebola. Mas isso aí você pode perguntar como o seu cliente prefere ou simplesmente fazer o seu padrão de vendas. Quando a gente compra pizza assim pré-assada por aí, normalmente já vem com azeitona e quem não gosta que tire. Eu costumo perguntar porque se o meu cliente não gosta de azeitona, e isso é mais comum do que você imagina, ele vai jogar a azeitona fora e ele está jogando o meu dinheiro fora. Porque a pizza com azeitona ou sem azeitona custa o mesmo preço para o cliente, mas para mim tem o custo da azeitona. Então, como eu trabalho muito por encomenda, eu sempre pergunto se a pessoa gosta de azeitona, se gosta de cebola, se quer que coloque orégano ou não, para evitar o desperdício dos ingredientes. Essa é uma dica que eu dou para você aumentar o seu faturamento, porque pode não parecer, mas em grande quantidade, uma azeitona faz diferença. Quanto ao preço sugerido, eu costumo vender essas pizzas a R$ 6,00 a unidade e o cliente pode escolher quantas quer comprar a partir de 5 unidades. Porém, eu faço essas bandejinhas com
6 pizzas por R$ 35, que dá aquela sensação de descontinho e impulsiona as vendas. O cliente compra muito mais quando tem desconto e às vezes ele pediria 10 pizzas, leva 2 bandejinhas que fica 12 pizzas e eu acabo lucrando mais. Mas isso também cabe a você decidir a maneira que prefere para vender as suas pizzas. Eu normalmente vendo assim em bandejinhas com 6 unidades por R$ 35. Mas é muito importante que você calcule os seus gastos para ter certeza do seu lucro, sem se basear apenas no quanto eu costumo vender as minhas. E prontinho, as minhas pizzas já estão prontas, deliciosas e com queijo super derretido. Essas vão ser a minha janta e eu já tô louca para comer, então vamos terminar logo esse vídeo. Olha como fica macia, fofinha e com muito queijo puxando. Pizza boa tem que ter bastante queijo, que é o que dá o charme à nossa pizza. Então, faz assim, dessa maneira como eu ensinei, que vai ficar delicioso. As quantidades de queijo, presunto e calabresa que eu utilizei no recheio, eu deixei anotado aqui embaixo do vídeo. E a validade dessas pizzas é de 3 dias na geladeira ou então 90 dias no freezer. E sim, você pode vender elas congeladas também para o seu cliente levar e manter congelado no freezer para quando tiver com vontade, é só descongelar uns minutinhos e colocar no forno e saborear essas delícias. Quando fizer essa receita, não esquece de me contar. Eu gosto muito de saber quando vocês fazem as receitinhas. E se ficou alguma dúvida, pergunte aqui nos comentários. É muito importante que você não fique com dúvidas. E se quiser também pedir uma receita diferente, saber alguma outra coisa, pode deixar aqui nos comentários. Dessa maneira, eu consigo trazer aqui para o canal um conteúdo focado nas suas necessidades e responder todas as suas dúvidas, trazendo vídeos de assuntos do seu interesse. E se não tiver nenhuma dúvida, deixa um emoji, um coraçãozinho, um beijinho, assim eu fico sabendo que você está aqui interagindo comigo e respondo a todas as mensagens com muito carinho. Espero que você tenha gostado dessa receita e se gostou, não sai daí sem se inscrever no canal. É muito importante ter você inscrito aqui comigo. Marca o sininho para receber a notificação das próximas aulas. Assim você não perde nada do que eu ensino por aqui. E deixa o like no vídeo. Dessa maneira eu consigo saber que você está gostando e trago muito mais receitas aqui para você. O vídeo de hoje fica por aqui. Beijos da Mi e até um próximo vídeo.